Olá, olá todo mundo, boa tarde geral, né? Boa tarde Brasil, boa tarde Portugal. No Brasil, meio-dia, aqui em Portugal, 4 horas da tarde, dessa segunda-feira, dia 25 de julho. E vamos começar um assunto aqui hoje, esperar aqui a Ludmila chegar, o Nota Total também. Mas vamos falar aqui de um assunto. Ei, Celeste, bem-vinda. De um assunto importante, né? Quer dizer, todos os nossos assuntos são bacanas, né? Vamos combinar que a gente tem trazido assuntos bem relevantes que nós precisamos tratar e conversar e evoluir, né? No nosso processo mesmo de vida, de autoconhecimento, de ser humano. E hoje nós vamos falar que, de certa forma, está envolvido em todas as coisas que nós falamos, né? Nos nossos temas de live, nos temas que nós temos conversado até aqui. Sempre estamos falando, no fundo, de autoconhecimento, né, Lud? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Sil. Estou Obrigada. dizendo aqui que os nossos temas, no fundo, tudo é autoconhecimento, né? São várias vertentes do autoconhecimento, né? E É, hoje nós vamos falar especificamente, um pouco mais detalhado, né, sobre autoconhecimento, a importância, né, desse processo de autoconhecimento, para que a gente possa. A pegadinha hoje foi com você, hein, amiga? Foi, cada hora com um. O Isso porque a celular tá gente aqui. testa, a gente olha. Tem jeito. Tem as pegadinhas, não tem como fugir, não, faz parte. Pois é. Mas do como o autoconhecimento ele é importante, necessário o tempo inteiro, né? Em alguns momentos a é. gente até tem aquela visão de que, olha, estou me conhecendo mais, já conheço melhor essa minha faceta, né? Esse meu lado. Mas, de forma geral, a gente tem sempre outros aspectos para conhecer da nossa personalidade, dos nossos gostos, né? Do que nós gostamos, o que nos faz bem, o que nos realiza. Por outro lado, também perceber as nossas fragilidades, né? Quais são os nossos pontos de desenvolvimento. Alguns a gente vai fortalecer ao longo da vida, né? E vamos ganhar mais consciência. À medida que a gente ganha consciência, ele se torna um ponto forte, né? Porque nós já sabemos como lidar com o que seria, vamos dizer, um ponto fraco, né? Às vezes no dia a dia a gente fala muito assim, é meu ponto fraco, né? Mas é o meu ponto onde eu preciso ficar mais atenta, né? Para usar o melhor lado desse meu aspecto, desse meu comportamento, dessa minha maneira de ser. Mas enquanto a gente começa aqui nesse esquenta, ainda vou chamar algumas pessoas aqui para poder participar, podem chamar aí também, Eu pessoas já que chamei podem se aqui interessar por bastante. esse tema. Muito bem, então vamos lá. E aí eu queria começar ouvindo de você também, Lu, de autoconhecimento. Esse tema que eu sei que é tão importante aí na sua trajetória, né? De trabalho, de atendimento. E Fala de pra vida, gente, né? assim, na sua visão de vida, né? Qual que é a É. importância do autoconhecimento para nós todos? Ô, Sil, eu acho assim que você não faz nada sem autoconhecimento, né? Você acha que você faz, né? Mas na verdade você vai ali num piloto automático e no fundo, se pararem para te perguntar, você não está entendendo é nada, mas você está indo no fluxo, né? Você vai que vai. Aham. Eu acho o autoconhecimento libertador, sabe? Essa que é a verdade. Porque é aquela história, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Só que para você saber para onde você vai, antes você precisa saber quem você é, né? Porque senão, no meio desse caminho, você pode se deixar levar por uma interferência de uma outra pessoa, de um amigo, dos pais, né? Quando a gente né, trata aí do assunto Archote, que é Sim. direcionamento e dá luz aí para esses adolescentes, para esses jovens adultos, né, na carreira. Então,
Se você não sabe quem você é, né, acaba que você não vai para lugar nenhum, ou você vai num caminho do outro, né? Porque Sim. você não está sabendo o seu ponto de partida, você não sabe seus valores, você não sabe suas qualidades, você não sabe os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, isso que você falou antes, você não sabe seus pontos de melhoria, você não sabe o porquê que você faz determinadas coisas, porquê que você faz determinadas escolhas. Se você não entende nada disso, né? E qual que é o sentido? Então, por isso que todos os temas que a gente trata aqui no Arshot, no fundo, a gente remete ao autoconhecimento, porque o ponto de partida é esse mesmo, né? Então, Sim. eu, para mim, para minha vida profissional e para minha vida pessoal, o autoconhecimento é muito libertador, porque essa história da consciência é muito importante e interessante porque a gente vive a maior parte do tempo na inconsciência, né? É mais de noventa É, por cento do tempo a gente está na inconsciência, que é o que a gente faz, mas a gente não sabe por que que faz. A gente, igual eu vou repetir, a gente vai num piloto automático. E quando você traz essa consciência, por mais que às vezes você chega a fazer, você para e olha, fala, não, eu preciso cortar esse ciclo, né? Eu não vou repetir mais essa história, né? Eu não vou mais dar é, outra volta nisso, eu vou dar um stop aqui agora, chega, basta. E aí você vai sim, repensar ali e vai falar, não, esse gatilho que foi ativado em mim, a partir de agora, né, não vai ser ativado mais. Então você fica realmente é, atento ao que você faz, né? Até mesmo dentro de casa ou numa reunião de trabalho, que você conversa e você fala assim, gente, eu tô puxando isso daí, eu tô discutindo, eu tô criando um caso, é realmente porque eu tô querendo acrescentar ou eu tô fazendo uma coisa para o lado pessoal, eu tô levando, eu tô irritada porque aquilo ali, né, uma outra pessoa está sobressaindo. O que que é, né? O que que tá me cutucando aí? E você entender das suas emoções também, né? sim, Saber como que cada uma está agindo em você e identificá-las, né? O que a gente falou na última live de inteligência emocional faz parte total do autoconhecimento, né? Eu tô é. chateada porque fulano não me convidou para ir no aniversário dele. Mas você iria? Fala sério. Se você tivesse convidado, você iria mesmo? Assim, era isso que você quer, sabe? É, Então, uhum, tipo, a vida sua vai ficando mais leve, né? Na hora que você vai trazendo isso para consciência, para realidade. Você fala, gente, mas o problema não é meu, né? É do outro. É ele que faz o que ele exato. quiser e eu faço também. Então tá tudo certo. Então, assim, para É, mim foi libertador e é um direcionamento na sua vida. Isso aí não tem a mínima dúvida, né, Amilca? Você quer acrescentar é. alguma coisa aí? Eu quero primeiro dar boa tarde para vocês e para a audiência, né? Agradecer a todos que já estão aqui e que tenham esse tema como um tema importante, caro, para poder divulgar aí esse nosso papo, né? Segundo, Lud, parece que sua imagem está um pouco congelada ou não, enfim, parece que sua internet está com uma conexão um pouco A instável. Jay falou isso também. Às vezes vai Então, ficar parando, né? esse seu recado aí, nós até te ouvimos, né? A Mas escuta a tá imagem ótima. tá um pouco, enfim, não está respondendo. E sobre o tema mesmo em si, né? Eu quero só acrescentar que o público com o qual eu lido, que são os adolescentes, é um público muito cobrado, né? E que acaba dependendo muito de ouvir, não que ele dependa, ele se coloca na condição de dependente da opinião do outro.
E quando ele se coloca nesse papel, ele acaba se tolhindo de conhecer e de reconhecer quem ele é. Porque ele acaba ficando à mercê do externo, né? De quem fala com ele, de quem dá orientação, de quem abre ali opinião sobre a vida dele, sobre as escolhas dele. Opa, voltei. Opa! A gente tá fazendo. Cada hora é um que vai fugir hoje. Não, é porque ligaram aqui para mim, eu tive que derrubar a ligação para poder continuar a conversa. Mas então, como eu estava falando, o adolescente é aquele que acaba ficando à mercê dessa opinião, porque ele se coloca nesse papel, nesse lugar, e com isso ele não olha para dentro de si. E ao não olhar para dentro de si, ele acaba não se permitindo conhecer as suas habilidades, as suas potencialidades, e ele acaba fazendo escolhas equivocadas, né? Então a gente acaba tendo esse problema junto aos jovens para poder lidar com isso, mostrar para ele que ele pode ser livre, até porque isso envolve também uma maturidade pessoal que ele ainda está construindo, e Sim. Com isso ele acaba tendo essa dificuldade, né, de fazer essas escolhas. A Celeste Correia, que está sempre aqui conosco, ela fala, né? Há quem tenha medo de saber quem é, por exemplo, reconhecer a sua consciência e os seus erros. Mas aí, Celeste, eu vou te responder dizendo o seguinte, por que são erros e não aprendizados? Talvez mudar essa mentalidade, né, esse mindset para uma consciência de aprendizado, uma consciência de tentativa e de evolução e de desenvolvimento, mude a percepção que se tem dos desafios. Porque a gente também não pode mais manter essa nomenclatura e pensar só em erro, né? São os desafios, são as adversidades que a gente tem e que a gente pode superar, que a gente pode concretamente ultrapassar, desde que aquilo realmente faça sentido para nós. Muitas vezes o desafio que tem ali posto é um desafio que pode ser ultrapassado, mas nós acabamos nos colocando num lugar de quem não é capaz de ultrapassar, de superá-lo. E por isso é que fica tão desafiador. E aí eu falo isso pensando, claro, mais no meu público, mas eu sei que isso serve para pessoas de qualquer idade e que estejam em qualquer fase da vida, né? As fases da vida, elas são sempre fases como um degrau, né? Você vai subindo um de cada vez, vai ultrapassando. Às vezes escorrega, né? Qual sapato, qual calçado que não escorrega? Vai lá, a sapatilha escorregou, você caiu 2 degraus e depois volta a subir de novo. Isso faz parte, né? E aí, Celeste, lidar com arrependimento, só para te responder essa próxima pergunta, porque aí eu vou passar a fala para as minhas companheiras aqui, mas assim, será que precisa arrepender? Já está feito. Vai voltar atrás, vai deixar de fazer? Isso é como um bolo que você foi lá, fez e comeu. Né? Não tem, na hora desfrutou, depois fala, ai meu Deus, vou ter que fazer uma caminhada, vou ter que ir ali, né, fazer atividade física para poder queimar caloria. Vai, mas na hora que comeu o bolo estava bom, não estava? Então, lida não com arrependimento, mas com o aprendizado. Olha, eu não devo comer o bolo todo, da próxima vez eu vou comer meio bolo. Ou um quarto do bolo. Entende? Não é o arrependimento daquilo, mas é olhar para aquilo e falar assim, o que é que trouxe de aprendizado para que eu me conheça melhor e para que eu consiga ultrapassar isso. Para não repetir, né? Cada vez que a gente repete ali alguma fase, alguma situação, nós, na verdade, estamos demonstrando que nós não olhamos para aquilo como um possível aprendizado. Então, para não incorrer nesse erro, é olhar e falar assim, eu não devo fazer isso de novo dessa maneira. Talvez eu deva fazer, mas de outra maneira. Talvez eu deva fazer essa escolha, mas não dessa forma. Porque muitas vezes o problema não está no que se faz, mas no como se faz. Não é a escolha que é ruim, mas é a condução dessa escolha ou depois de a escolha feita, a condução do processo ou da continuidade.
Então é ficar muito atento a isso para poder não ter essa situação de chateação, de arrependimento, né? Qualquer constrangimento desse tipo, ele é desnecessário, né? É melhor a gente tentar ver o lado do copo meio cheio, de assim, o que é que eu aprendo e o que é que eu consigo melhorar da próxima vez. Não E sei se até vocês porque concordam, né, também, meninas? Eu até concordo. porque esse tema todo mundo vai querer falar dele, Celeste. Olha, você trouxe um assunto quente aqui pra gente, hein? É ótimo, né, quando vocês participam, porque aí a gente vai estar trazendo algo que realmente faz sentido, né, e que está passando aí pelas cabecinhas, né. Mas aí só deixando minha contribuição, quando a gente olha para uma situação, é, ter saudades do futuro como na poesia portuguesa. Pois é. Então, assim, pensar que aquela situação que você vivenciou, né, que se transformou de alguma forma em arrependimento, e eu acho que, assim, olhar para isso e falar, ok, né, me arrependo no sentido de, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faria diferente. Acho que pensar nessa questão de que naquele momento em que eu tive aquele comportamento, que eu tomei aquela decisão, que eu fiz aquela escolha, eu era ou eu tinha uma visão. Mas hoje, passado algum tempo, né, independente do tempo que seja, ou até pela própria sequência dos atos, né, a partir dessa escolha, do que aconteceu naquela situação passada, hoje eu faria diferente, porque hoje eu tenho uma outra maneira de pensar, eu me desenvolvi nesse aspecto, eu percebi que eu posso ter uma outra forma de encarar essa situação, eu posso responder às reações de forma diferente, né? Em algumas questões a gente reage, né? Em vez de olhar para aquela situação e se posicionar perante ela. E às vezes é essa reação automática que nos deixa nesse sentimento de que, putz, fiz uma situação e me arrependi. Né? Me arrependi da maneira como eu respondi, me arrependi da forma como eu me posicionei, né? E aí eu acho que quando a gente olha no sentido do aprendizado, né? O que eu aprendi com o que eu vivenciei, com aquela escolha que eu fiz, mas principalmente hoje, com esse aprendizado e tantos outros, eu sou uma pessoa que vai agir diferente, que vai pensar diferente sobre aquele mesmo assunto. Quando a gente olha para a nossa fase adolescente, né? E fala, putz, quando eu era adolescente eu pensava dessa maneira, mas hoje, com tantos anos à frente, com experiência, com maturidade, eu penso e faria diferente. Se o tempo voltasse, eu faria diferente, né? E também acho que uma outra coisa é que quando a gente fica nessa energia do arrependimento, eu estou arrependido, a gente fica meio abraçado com a situação, né? Arrastando corrente ali, eu tô arrependido, me culpando. Geralmente o arrependimento fica muito associado à culpa, né? Algo que eu fiz, que eu não gostei, né? Um auto flagelo, né? E quando você olha com o olhar do aprendizado, você consegue ficar em paz. Eu acho que traz, né? Pelo menos para mim funciona assim. Eu vivi, aprendi, estou em paz e da próxima vez eu vou avaliar para ter uma experiência diferente, né? Então traz Eu aí ia também muito sua falar. visão. Eu ia falar justamente isso, sabe? Porque nós temos que ficar bem atentos para esse autocuidado, né? Seja gentil com você mesmo, porque errar ou não fazer exatamente como você achou que devia ter feito, faz parte do seu processo de vida, faz parte da sua história, né? Então, ao invés de você ficar, como a Sil falou, você começa a arrastar corrente porque você fica preso aí nesse arrependimento e esse arrependimento passa a comandar a sua vida. Ao invés de você comandar a sua vida para você fazer diferente, ele passa a te dominar, né? Que isso daí é que não é legal, porque o errar ou não fiz exatamente o que era para fazer, ok, né? Ninguém é perfeito aqui, todos nós estamos sujeitos a isso, mas realmente precisa ser levado um aprendizado disso tudo para você se cuidar, sabe? Se amar, você se respeitar, você ser gentil com você, porque aquilo ali você fica carregando
vai passando o tempo, você continua carregando, ao invés de deixar o passado no passado. Não tem mais o que você fazer com o que já passou, né? O que você tem da sua vida é o agora, né? O que você tem é hoje, é aqui, ó, nessa live. Daqui a pouco você não sabe mais o que vai acontecer. Então, seja feliz hoje, se respeita hoje, seja gentil com você hoje, né? E de acordo com as coisas que vão acontecendo, você vai ter um olhar diferente para aquilo ali. Ok, né? Não era bem assim que eu queria, mas eu aprendi e vou seguir. Não vai ser isso que vai comandar a minha vida, porque quem comanda a minha vida sou eu. E aí o seu olhar muda para a situação, né? Você não fica olhando, né? Como dizem, né? Num carro, o espelho ali do retrovisor, ele é menor do que do que o vidro da frente, né? Que é justamente para você olhar menos para o passado, olhar menos para trás e olhar mais adiante. Então, né, liberta dessas correntes aí, e o que passou, passou, e vamos embora, que atrás vem gente. Até para mochila, para mochila ficar mais leve, né? Senão a nossa mochila fica muito pesada para fazer as Pesos caminhadas, né? Pela vida. Né? Peso desnecessário. E às vezes a gente fica num sentimento de culpa, né? Arrependido de uma situação que geralmente envolve outras pessoas, né? E que a pessoa mesmo, às vezes, que a gente se sente culpado por alguma situação, já nem releva, já nem vive mais aquela questão, já relevou aquilo, né? Já está numa outra situação, num outro contexto, e a gente está sozinho aqui se culpando, né? Amarrado em alguma história que falta só a gente mesmo se liberar, né? Se liberar desse sentimento de culpa, de menos-valia, né? Então, acho que isso é importante. Ô, Lúcio, você continua travando bastante. Você quer, só um teste, você quer sair e entrar de novo para ver se melhora? Ô, Sil, aquela hora eu tava com um pauzinho pequenininho, agora já tá com 2, mas eu não acho que vai melhorar não, porque eu tô no 4G e ele é melhor do que então tá. a internet então aqui. Então, da conexão mesmo. Eu não mas a gente está te ouvindo não. super bem. A gente está te ouvindo então... super bem, é só porque às vezes vai travando a imagem. Mas tá Você só não vai ficar bem na fita. Hoje você não vai ficar bem na fita. mas pelo menos a gente vai te ouvir, vamos continuar essa interação, até porque essa fala da Celeste, ela realmente é instigante e ela chama atenção para o fato de nós, quando falamos tudo isso aqui, Celeste, nós também falamos para nós mesmos. Acho que é importante também deixar claro que nós não estamos falando para o outro, a gente fala para nós, porque a gente também precisa ouvir, sempre, né? Essa fala é uma fala que envolve o nosso próprio aprendizado. Então, quando nós falamos para as pessoas, olha, seja gentil com você, a gente também está falando assim, olha, eu tenho que ser gentil comigo na hora de me autocobrar. Eu tenho que ser mais leve na hora de lidar com as situações desafiadoras, porque não adianta a gente falar e não colocar isso em prática, né? E nós somos pessoas criadas numa sociedade e a maioria, né, pelo menos no caso eu, Silvânia e a Lude, somos de uma geração em que o processo de errar para aprender e para melhorar não era necessariamente uma prática comum para a maioria das pessoas. Você tinha obrigação de acertar sempre. Então, o aprendizado ele era muito mais árduo num dado momento passado. Agora, com essa mudança de postura, de ver a vida, de ver os aprendizados, né, de a gente poder se olhar e se reconhecer como indivíduos que precisam da felicidade e da realização para alcançar os objetivos, tudo isso acaba trazendo uma leveza maior para esse entendimento. Então, na hora de ouvir o outro, né, nós estamos vivendo no Brasil um momento de um ano de eleição presidencial. E aqui não é tratar o assunto candidato, mas é tratar o assunto, assim, postura política. Por mais que eu tenha a minha, não necessariamente eu tenho que brigar com o outro. O outro, ele não é meu inimigo, ele é o meu adversário no máximo.
E muitas vezes é um amigo que você tinha próximo e que tem uma outra opinião e que a gente vai respeitar, porque também tem uma coisa, né? A vida não é só o preto e o branco, né? Quando se fala em polarização, é polarização porque as pessoas resolveram colocar apenas o lado, né? O A e o B, o lado, né, extremo. Mas na prática existe toda uma gradação ali no meio que muitas vezes a gente resolve não enxergar. Isso vale para a política, isso vale para, por exemplo, uma partida de futebol, né? Nós aí vamos ter Copa do Mundo no final do ano, mas né, tanto os brasileiros quanto os portugueses que acompanham aqui são muito ligados em futebol. Não tem só o primeiro e o último da tabela, porque senão você não faz campeonato. Você tem todos os times que estão ali no meio e que lutam para ter uma condição melhor, para chegar numa classificação melhor. Então, assim, essas metáforas, elas são importantes para a gente entender que o autoconhecimento passa por essa gentileza conosco e com o outro, de ser mais flexível, de conseguir perceber aquilo que eu tenho determinados assuntos que eu tenho menos paciência, então eu vou trabalhar isso um pouco mais em mim para poder evitar o atrito com outras pessoas. Tem determinados assuntos que o outro é menos afim ou tem menos paciência. Eu vou tentar evitar esse assunto com o outro. Então, esse autoconhecimento, ele nos traz essa sabedoria, essa maturidade, para a gente poder lidar com a opinião do outro, para a gente poder fazer escolhas mais acertadas, para a gente poder compreender o lugar do outro, né? Porque, no fundo, a gente não está calçando o sapato do outro para saber o que ele pensa, né? O que ele passou, o que ele viveu, e estamos fazendo julgamento por uma opinião. Então vamos tentar julgar menos e vamos tentar assim compreender um pouco melhor esse outro, né? Então eu acho que as posturas muito extremistas, elas sempre me incomodaram a vida inteira. E hoje eu entendo isso muito melhor, porque eu entendo que não dá para simplesmente olhar para o extremo. Você tem que falar assim, ok, eu tenho um objetivo, mas se eu alcançar metade desse objetivo, eu alcancei a metade. Eu não posso simplesmente falar eu não alcancei. Não é assim que funciona, né? Quando a gente leva isso para pontos extremos, todo mundo perde. Não há quem ganhe. Flexibilizar e relativizar é parte desse processo. Até para a gente se conhecer e saber aquilo que eu tenho menos facilidade para digerir, né? Tem assuntos, tem posturas, tem opiniões que a gente olha e fala assim, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Mas eu também não calcei o sapato do outro. Então eu tenho que olhar e falar assim, olha, eu posso não concordar, mas eu não sei o que levou o outro a pensar assim. Deixa eu respirar um pouco, né, e tentar traduzir isso, né, como você está dando exemplo, né, Celeste? É a insustentável leveza da vida, né, parafraseando aí o Milan Kundera, e é isso mesmo, é a gente conseguir lidar isso dessa maneira. A Manuela está falando, né, se não houver o segundo e o terceiro lugar, também não existe o primeiro, e é isso mesmo, né, a gente tem que lidar com essa gradação aí no meio, sem tentar trazer tudo para os extremos. Buscando nossa verdade, a nossa essência, nos posicionando com toda certeza, mas sabendo que nós estamos lidando com outro ser humano, que também tem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, que também tem que se conhecer, e muitas vezes ele não se conhece, porque ele não se permite isso, porque ele tem isso que você falou lá no início, Celeste, ele tem esse medo, ele tem essa insegurança de olhar para dentro de si mesmo e de identificar quem ele é em essência. Então, conseguir estar lá e cá, buscar essa flexibilidade, isso tudo faz parte desse processo de autoconhecimento. Até para a gente saber que muitas vezes a gente não é flexível assim. E falar, eu vou precisar respirar e contar não até 10, mas até 50 para dar uma resposta, para digerir aquele assunto e para me posicionar publicamente. Porque às vezes a gente precisa mesmo de tempo para conseguir falar de uma maneira menos agressiva, menos empática, porque às vezes a gente é muito pouco empático com o outro, dependendo do assunto e dependendo de como o assunto nos fragiliza, né? Nos deixa vulnerável. Sim.
verdade. Acho que tem muito a ver também uma outra metáfora que eu pensei aqui, né? É, a gente costuma, no Brasil é muito forte, aqui em Portugal não vejo falar tanto, né? Mas procurar saber do horóscopo, né? Ah, eu sou do signo e eu sou de leão, né? Por exemplo, aqui tem leonino, tem escorpiano e a Lude. A Lude é o quê, hein, Lude? Esqueci seu signo. É, eu sou gêmeos, apesar Lute. de não acreditar muito nisso, né? É de gêmeos, a pessoa é de gêmeos, pois é. Mas no sentido de que a gente costuma, às vezes, ler, né? Qual que é a característica do signo, né? De qual signo eu sou, qual é essa característica, e tentar identificar essa característica em nós, né? Tem algumas características que a gente vê mais marcantes, outras a gente fala, não, não tem nada disso. Esse leão, essa parte do leonino aí não é minha, por exemplo, né? Mas o quanto que a gente também precisa fazer essa leitura nossa, né? Quem é a Silvane, né? Quais as habilidades que a Silvane tem, quais as competências que ela tem, pessoais, profissionais, conhecimento técnico, né? Quais os aprendizados que a Silvane adquiriu, quais pontos que a Silvânia tem que são pontos de atenção, que eu preciso ficar atenta para saber a hora ali do gatilho, né? Qual que é o gatilho que vai acionar aquele ponto que não é a minha melhor versão e que eu preciso ficar atenta e se eu consigo ter essa visão de mais profunda sobre mim, de me conhecer um pouco mais, eu já consigo perceber que, opa, a maneira como eu reagi aqui agora, né? Às vezes, até aquele momento que que eu fico, por exemplo, mais ansiosa, mais irritada, teve alguma coisa ali que foi o meu gatilho, né? E como que eu vou reagir a essa situação do contexto? Porque às vezes é uma situação como um todo, é um desafio maior que chega, esse é o momento onde o nosso autoconhecimento é mais necessário, né? Porque isso vai me ajudar a passar por essas fases desafiadoras de uma maneira mais leve, ou no mínimo conseguindo medir o que é meu, o que é da situação, o que é do outro, né? O que é da economia, o que é do momento político, né? E me conhecer faz com que que eu ande mais leve, mais tranquilamente por essa estrada, né? E saiba quais desafios. E outra coisa, quais ferramentas, né? Quais habilidades que eu tenho que eu vou usar nesse momento. Que seja calma, que seja tranquilidade, que seja o planejamento, por exemplo, se esse é um ponto forte meu, então deixa eu planejar que ações eu vou fazer aqui agora para conseguir passar por essa fase, né? Se um outro ponto forte meu é exatamente o bom humor, ou seja, vai me ajudar a ter leveza para passar por esse momento mais tenso, né? Então, de que maneira eu vou usar esses recursos que estão lá na minha mochila, né? Na mochila das potencialidades, do meu jeito de ser, e que eu vou poder utilizar nesse momento a meu favor, né? Sempre pensando pelo lado positivo, né? E trazendo para a vida profissional, né? Que tem mais o meu olhar aí, com a minha experiência na área de recursos humanos, de que maneira, como profissional, eu utilizo essas minhas habilidades, essas minhas competências, soft skills do meu jeito, do que eu sou, para alavancar minha carreira profissional, né? E quais conhecimentos técnicos eu vou juntar com as minhas habilidades para poder fazer um perfil profissional diferenciado, né? E conseguir lidar bem em equipe, conviver com as outras pessoas, receber bem aí o posicionamento da minha liderança, ou até ser um líder melhor, porque eu tenho essas habilidades, né? Então, é sempre utilizar esse nosso autoconhecimento pessoal para essa nossa vivência profissional, porque não somos duas pessoas, né? Eu não sou a Silvânia profissional e a Silvânia pessoa, não, é uma pessoa só que tem a sua vida pessoal, familiar, com os amigos e profissional, né? Somos um. E nesse momento, essas habilidades todas vêm à tona para que a gente possa utilizar, né? Então, conhecer essas nossas habilidades, e por isso que o Arshot vem com esse trabalho também, né? De mentoria, de coaching, com os nossos acessos de autoconhecimento, porque conhecendo as nossas ferramentas, a gente pode utilizar melhor nos momentos que forem necessários, né? E esse nosso propósito de trazer essas informações de uma maneira mais disponível, né? Que a gente possa olhar e ver que é possível, né? Existem caminhos, né? Existe como chegar na minha melhor versão, né?
no que eu posso ser de melhor e entregar o meu melhor propósito, né? Viver a minha missão de vida, desde que eu pare também para fazer esse exercício de autoconhecimento, né? Por isso é tão importante. Eu acho que eu te cortei em algum momento, Lúcia. Não, é porque, né, para a gente, para a pessoa entender a importância do autoconhecimento, que ela vai estar ligada diretamente na sua realização, seja pessoal ou profissional, para você definir qual profissão que você vai seguir, para você identificar suas fraquezas e suas fortalezas, para você ver se você é uma pessoa flexível ou não, para você entender se você trabalha com tem facilidade com pessoas ou não. É tipo isso, Glaucia. É para você entender se você trabalha com. Tem facilidade para trabalhar com pessoas ou não, porque pessoas precisam de pessoas e a gente hoje em dia não consegue fazer nada se não tiver interações e conexões, né? Então, o autoconhecimento ele vai direcionar a sua vida com mais leveza e entendimento de cada ação, de cada escolha. Então, tudo que a gente faz e tudo que a gente vive vai remeter ao autoconhecimento, né? Você escolher até mesmo você escolher um namorado, você escolher uma profissão, tudo isso está relacionado ao autoconhecimento, né? Que você vê, você olha a pessoa e fala assim, gente, mas a pessoa tem tanto potencial e aceitou esse emprego. Ah, a pessoa, nossa, ela é assim, assim, assado, e ela, nossa, namora essa pessoa muito aquém dela. E isso tudo está ligado a como ela se vê, né? Qual que é a imagem que ela faz dela, o que ela acredita que ela é capaz, o que ela acredita que ela é merecedora. E isso tudo envolve o autoconhecimento. Então, assim, toda vez que vocês barrarem ou darem de cara com um muro, né? Ou qualquer que seja o obstáculo, parar e ver, né? Por que isso daí está aí no meio do meu caminho, né? O que eu estou colhendo foi de acordo com o que eu plantei lá atrás, né? O que eu venho fazendo da minha vida para isso estar acontecendo com recorrência, né? Então, tudo que acontece, você tem que dar uma olhadinha, né? Até mesmo as coisas boas, porque aí você fala, olha, tá dando certo isso daqui, foi porque eu plantei boas sementes, né? Então, deixa eu continuar seguindo essa linha para eu continuar plantando boas sementes para eu colher bons frutos ali na frente. Então, assim, não tem para onde você fugir do autoconhecimento, né? A pessoa, a gente fala, né, que o processo ele é doloroso, mas ele é doloroso porque aparecem umas verdades que às vezes você não está preparado para escutar, né? Mas ele é libertador. Das pessoas, eu vejo a maioria querendo ficar com aquele tampão, tipo, né, igual de cavalo, para poder realmente não enxergar mesmo o que está se passando ali. Mas, gente, é muito libertador, porque quando você se conhece, né, junto vem a autorresponsabilidade, junto vem, né, inteligência emocional, e do mesmo jeito que tem um desafio para você lidar, né, com as coisas que vão aparecendo no meio do seu caminho, você também tem a certeza de que se alguma coisa não está boa, é você mesmo que vai mudar. Né? É você mesmo que vai mudar essa direção, é você mesmo que vai pegar o controle dessa situação. Você não vai se colocar num papel de vítima e ficar ali só achando ruim, né? Ou como a Celeste falou, vai ficar presa no arrependimento. Não, você está no controle
da sua vida e você vai direcionar, né? Vai ajustar as rotas, como a Amilcar disse, que às vezes tem um objetivo muito grande, um sonho muito grande, às vezes chegou na metade, mas é porque às vezes um objetivo muito grande precisa de micros objetivos e cada coisa que você vai conquistando é bom, né? O ideal é você realmente celebrar, é você estar feliz com o que você está conquistando, porque você só chega no objetivo grande se você der o primeiro passo. Então, esse primeiro Sim. passo, ele às vezes que é né, pode ser o mais desafiador, mas ele é importante tanto quanto o segundo, o terceiro, e ir celebrando cada conquista. E aí você, eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha os meus objetivos e eu conquistava e tipo, eu olhava para ele e falava, pronto, conquistei. Próximo, o negócio não tinha graça, né? Então é você justamente celebrar esses pequenos passos, porque eu via tanta dificuldade para eu chegar e conquistar, né? Que na hora que eu conquistava ele não tinha o valor. Então, assim, é a sua jornada, valorize a sua jornada, porque ela precisa ser tão prazerosa quanto, né, a conquista desse objetivo. E entender, está com dificuldade em alguma coisa, em alguma área da sua vida, não está entendendo por que algumas situações acontecem na sua vida e às vezes se repetem, busca o autoconhecimento, sabe? Busca ajuda. A gente, no Arshot, a gente proporciona isso daí para as pessoas. E não guarde isso para você, porque a vida, gente, a vida é muito boa, sabe? Você tem que todos os dias estar aí vivendo com excelência, né? Para de viver ali, né, arrastando corrente ou empurrando com a barriga, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E valoriza ali cada minuto, cada segundo e seja feliz. E se alguma coisa estiver te incomodando, tem gente aí para isso, né? Nós estamos, inclusive, aqui para isso. Então, é pedir ajuda mesmo, é falar mesmo, é colocar para fora. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é uma tristeza compartilhada, ela é meia tristeza, mas uma alegria compartilhada, ela é uma alegria dupla. Então, vamos compartilhar aí o que está te angustiando, o que não está desenvolvendo na sua vida, sabe? E colocar isso daí para libertar, né? Liberta disso. E é isso que eu acho do autoconhecimento. Ele é libertador. E perceber que as escolhas, né, como a Celeste fala também, né, quem permita ser escolhido e não escolha, né, então não dá para deixar o comando da nossa vida na mão de uma outra pessoa, né, até porque eu sei os meus propósitos, o que eu quero como objetivo, o que eu sonho, né, quais os sonhos que eu tenho para minha vida, né. Deveria saber, né, Sil? Deveria saber, né, exatamente, quais são. Né? Se não sabe, tá aí uma boa oportunidade, né? É, isso aí. Essa é a questão. Aí uma boa oportunidade. Já é uma boa reflexão, né? Quais são os meus sonhos? Eles podem mudar ao longo da vida? Podem, né? O que não pode é falar, já não tenho sonho nenhum. E às vezes a gente escuta algumas pessoas falando isso, né? E isso é muito triste, né? Eu vejo porque minha mãe, com 83 anos, fala, não, eu tenho vários sonhos, tem vários projetos aqui que eu quero realizar. Ela tem 83 anos, né? Então, ou seja, numa fase em que possivelmente algumas pessoas já falam, não, já não tenho mais sonho, já fiz tudo que eu precisava fazer, ou deixei de fazer e não vou fazer mais, né? Não tem limite para isso, né? E nós nos colocamos esses limites, né? E consideramos que não temos ali as habilidades para realizar. E se a gente desiste do nosso próprio sonho, como faz? Diga, Lúcia. Eu só lembrei de um caso aqui, né, que a minha internet tá aqui, né, um pauzinho só, mas eu só lembrei de um caso que aconteceu para você ver que como não só
nós que paramos de sonhar, mas como que às vezes as pessoas que estão na nossa volta, elas limitam o nosso sonho. Isso daí é muito, muito grave. Porque a minha sobrinha de 6 anos, ela falou comigo que queria casar com um príncipe. E eu falei com ela que ela tá certíssima, ela tem que casar com o príncipe, mesmo, de preferência príncipe mesmo, que ela pode ir para Inglaterra casar com o príncipe, filho do príncipe William, tá tudo certo. E aí ela foi falar isso lá na escola dela, a professora dela falou assim, mas você tá sonhando demais. Aí eu falei, tem que sonhar, gente. É através do sonho e do desejo que está no coração, é que você vai conquistar se não tiver nada no seu coração. Então, assim, você vê que uma professora que está com um menino que tem 6 anos, de 6 para 7, ela já está cortando o sonho do menino, entendeu? Com essa idade. Aí eu falei, deixa o menino sonhar, gente. Quem vai ser eu para cortar o sonho jamais? Pois é, essa sua fala, Lud, ela é bem interessante, né? Porque dentro do universo escolar a gente tem uma postura de geralmente, quando é muito pequeno, a gente deixa sonhar, e depois a gente vai cortando as asas, né? Como se a gente tivesse o direito de tolir o sonho do outro, né? E a educação muitas vezes peca nesse sentido, porque além de não cumprir um papel importante, que é ajudar as pessoas a se autoconhecerem, a olharem para dentro de si, a reconhecerem ali suas potencialidades, suas fortalezas e suas fraquezas para tomar decisões futuras, ela ainda vai lá e tolhe o sonho, né? E a gente precisa sonhar mesmo, porque se a gente não sonhar, a gente não realiza, né? Se nós não nos preocuparmos em estabelecer essas metas, a gente não consegue nunca tornar as metas realidade. Então, é claro que existe, como você mesma falou, né? Você pode ter um sonho muito grande, muito complexo, mas nada impede que você fragmente isso em pequenos sonhos, que vão se tornando pequenas conquistas, que vão te dando força para novas vitórias, até que você chegue lá e conquiste o que precisa e o que tem, né? Então, lidar com a autorrealização, lidar com a autorresponsabilidade, lidar com o autoconhecimento, tudo isso faz parte. E, infelizmente, quando a gente vai olhar, as escolas tradicionalmente se preocupam com uma grade curricular que forma sempre para fora e nunca prepara por dentro. Sim. Nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para a escola como essa escola holística, né? Que trabalharia o todo desse ser humano e que ajudaria a pessoa a se preparar mesmo para a vida, pensando no processo de felicidade e realização. Como se a felicidade e a realização fosse só o material. E junto com a escola vem a sociedade que também só se preocupa com isso. E atenção, não significa que o material não seja importante. Cada um pode ter sua casa, cada um pode ter seu carro, cada um pode ter os seus bens, mas não significa que as pessoas não possam também conciliar isso com as suas conquistas pessoais, com a sua autorrealização. Você pode ter tudo isso e ser um músico, e ser um artista plástico, e ser um médico bem-sucedido. Em qualquer uma dessas profissões, você pode ser um profissional bem-sucedido. Em qualquer um desses lugares, você pode ter todas as suas conquistas, né? Então, olhar para dentro, perceber quem é você, buscar a felicidade, significa que você vai trabalhar dentro de uma trajetória, de um caminho de realização que vai te prover aquilo que você precisa. Sim. Porque quando nós não temos essa realização, não há bem material que pague a sua frustração, a sua insatisfação, a sua incompletude. Eu acho que a autorrealização está muito ligada ao processo de a gente estar se completando. E não significa que a gente vai ser perfeito. Significa que nós vamos estar ali em processo, constantemente, revisitando as nossas opiniões,
as nossas posturas. Muitas vezes, ao revisitar, confirmamos que aquilo é o certo, é o caminho que queremos seguir. Outras vezes, vamos mudar trajetórias, opiniões e caminhos, né? Mas isso sempre com esse aspecto, né, de olhar para dentro e conciliar o que está dentro com o que está fora. Conciliar aquilo que é o nosso autoconhecimento com as nossas realizações. E é isso que eu acho que muitas vezes deixamos de fazer, né? Quando nós não sonhamos, ou quando nós queremos o sonho do outro, a realização do outro, o bem do outro, quando a gente começa a olhar e falar que a grama do vizinho está mais verde, quando nós falamos o carro do vizinho é mais novo, e nós começamos a preocupar com o que está fora, a gente deixa de se completar por dentro. E aí a autorrealização não acontece. Acho que assim, é importante dizer isso, e é importante dizer o quanto a escola falha nesse sentido, ao não trazer esse tipo de formação e ficar preocupado com grades curriculares e preparações muito mais para fora, para o externo, do que necessariamente para dentro. O Amilcar, eu falo que a grama do vizinho, ela tá mais verde, porque o vizinho, ele tá olhando para a própria grama e tá cuidando dela. Enquanto você, se você tá de olho só na grama do vizinho, né, a sua não vai ficar verdinha mesmo, né? Não vai estar cuidado, porque você não tá cuidando dela. O tempo que você podia estar cuidando da sua grama, você tá dando conta da grama dele. Então, assim, vai olhar para sua grama, vai se desenvolver, vai olhar o melhor adubo, né? Vai olhar como é que faz para cuidar melhor dessa grama. Então, assim, acho que nossa live está acabando. Então, a mensagem final que eu quero deixar gente, busquem realmente o autoconhecimento, que ele é a base de todo o direcionamento que você quer dar na sua vida, pessoal ou profissional, porque antes de existir um profissional, existe um eu ali por trás desse profissional. Antes de você casar com uma pessoa, namorar ou se relacionar, seja na família ou em amigos, também existe esse eu, né? E você precisa saber quais são as dores e as delícias de ser quem você é. Então, isso daí é muito importante e é determinante para você fazer boas escolhas, né? Escolhas mais conscientes. Então, assim, o que você puder investir no seu autoconhecimento, porque é investir, né? O que você puder investir, eu tenho certeza que a sua... E eu falo por causa própria mesmo. Eu tenho certeza que a colheita desse investimento em todas as áreas da sua vida vai ser muito abundante. Tenho certeza disso. Então, não deixe de lado, gente, o autoconhecimento. Não finja que é doído, para que eu preciso saber? Precisa. Se você quer você mesmo ser o capitão aí da sua vida, você precisa se autoconhecer. Senão, né, qualquer um chega e direciona a sua vida para onde essa outra pessoa quiser. E você vai aí de gaiato na própria vida. Então, seja você, né, o protagonista aí da sua história e comece isso pelo autoconhecimento. É isso mesmo. A gente está mesmo indo para o final e foi ótimo, né? A gente conseguiu. Olha, a Fernanda passou por aqui hoje, o Titi acabou de chegar também, várias pessoas diferentes por aqui hoje, vários outros que passaram. Então, agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco hoje e quem já vem acompanhando, né, recorrente nas segundas-feiras. A Celeste trouxe várias contribuições importantes. Obrigada, Celeste, foi ótimo. E é isso, assim, o principal recado. Olá, Titi, saudade sempre, né? Aparece mais vezes. Vamos chamar você para conversar, hein, Titi? Acabou de ter esse insight. Aguarde, hein? Espera a gente aí. Mas o importante de fazer essa parada, né? Acho que durante essa semana também
trazer alguns reforços aí dessa importância direto da Barra da Tijuca. Que delícia, hein? Muito bom, aproveite as férias. Foi ótimo, Celeste. Mas trazer essa importância, né, dessa dedicação, porque como a gente se dedica a tantos outros projetos, ao trabalho, por exemplo, né, nos dedicamos tanto ao trabalho, aos projetos profissionais, é importante que a gente se dedique ao nosso principal projeto, que é nos conhecer, né, saber quem somos, nossas potencialidades, os nossos objetivos, propósitos, né, o que nós temos aí de ferramenta importante na nossa bagagem, quais ferramentas a gente precisa amolar, afiar, né? Não é isso que a gente faz com as ferramentas quando elas não estão funcionando bem. A gente leva lá para afiar, para amolar, para deixar no ponto, para quando precisar usar, ela está pronta, né? Então, acho que esse é uma boa metáfora também para encerrar, de usar as ferramentas, né, que nós temos no Arshot, outras leituras, assistir um bom filme que traga um momento de reflexão, por exemplo, né, que faça com que a gente se desafie a nos conhecer, né, e realmente encontrar esses nossos, as nossas habilidades, as nossas potencialidades, para que a gente faça um bom projeto de vida, como a gente quer fazer uma boa carreira, por exemplo, né? Criar bem o seu filho, mas não adianta, né? Você precisa ser lá essa boa pessoa, antes de tudo, que depois é um bom pai, que depois é um bom profissional, né? Antes de todas as outras figuras que nós representamos na vida, os nossos papéis sociais, tem aí primeiro a nossa própria pessoa. Então, a gente precisa investir aí nesse autoconhecimento para realmente chegar nos melhores resultados em cada um desses papéis. Então, a Milka pode se despedir aí também, deixar sua mensagem final, porque o tempo está acabando. Pois é, eu quero agradecer a todos pela participação e pela oportunidade de nos deixar falar sobre esse assunto, pelas contribuições aí que deram. E dizer que se alguém tem alguma dúvida sobre a importância de nós nos conhecermos bem e de nós fazermos escolhas para a nossa vida, né? Tem um filme, nós aqui do Arshot discutimos recentemente sobre um filme que é muito interessante, que é o Duas Vidas, é o nome dele no Brasil, e Nunca é Tarde é o nome dele aqui em Portugal, que é com o Bruce Willis, um filme que é uma comédiazinha e que vai trazer uma ótima reflexão sobre o quanto é importante a gente olhar para dentro de si e repensar aí as nossas trajetórias e os nossos sonhos, né? Esse filme foi até a Lud que fez uma indicação e eu tive a oportunidade de revê-lo recentemente, foi muito interessante. Então eu aconselho para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e que vocês possam aproveitar aí um pouco o que é a mensagem do filme do ponto de vista desse autoconhecimento, né? E não deixem de nos procurar caso queiram uma ajuda. Nós do Arshot temos aí um trabalho voltado para esse processo, né, de se autoconhecer e de fazer as escolhas e de repensar as trajetórias. Celeste, lembre-se, nunca é tarde para mudar um percurso, para ajustar as velas de acordo com o vento e achar o caminho. Então, nunca é tarde para isso, né? Se precisar, conte conosco. E muito obrigado aí para vocês, meninas, e para todos que nos assistiram. Então, ótimo. É bom que a gente pode fazer um post depois falando do filme, que aí ele fica lá específico, né, separado também para quem quiser ver, que por acaso não está vendo a live, mas pode aproveitar para poder ter essa dica aí do filme e assistir depois também. Então, ótimo, Joia. Ótima tarde, ótima semana para todo mundo. Última semana de julho, né, eu acho. Mas, enfim, então vamos lá. Voltar para quebrar aí nessa última semana do mês. E voltamos na segunda-feira com outros insights e outras conversas na próxima semana. Até lá, continuamos por aqui. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.